aparecendo aqui. Olha só, gente, seja bem-vinda. Cheguei. Ah, que alegria, Ai, muito, nem muito, me muita alegria em ter fala. você. Feliz demais, Eu, sempre. eu preciso dizer para todo mundo que eu disse para que eu sei que eu ia me amostrar hoje. Primeiro que, assim, apresentar aqui o Sam é apresentar alguém que eu admiro muito, é apresentar alguém que é formado em educação, psicologia, uma pessoa que tem uma trajetória incrível, uma pessoa que é uma grande escritora, é uma das 10 maiores escritoras da ONU que está dando, gente, live para mim, né? E eu queria dizer e me mostrar que essa é a primeira live da Kyo-san por Instagram e justamente para o Instituto de Leitura Quindim. Obrigado, Kyo-san, uma grande amiga, uma pessoa da qual eu realmente tenho uma grande estima, aprendo muito. Kyo-san, depois ela vai falar muitas coisas, né? Mas a Kyo-san, Princesa da Noite, né? E abre espaço, olha só, ela tá. Gente, o que é esse fundo dessa parede? O que é essa mulher? Esse amarelo, esse cabelo, esse colar, olha só, toda se Adoro. preparou. Ela tá sempre assim, maravilhosa, diga-se de passagem, né? Mas aqui tá se preparou para estar aqui com a gente e a gente está muito, muito, muito feliz. Obrigado, Kyo-san, seja bem-vinda ao Quindim Entrevista. Poxa, eu tô aqui feliz da vida, eu que agradeço por esse convite. E aí eu vou dizer a todos e a todas que estão aqui, estão chegando. Primeiro, boa noite a vocês, gratidão por vocês estarem aqui, chegando nessa live conosco. É a minha primeira live, então eu preciso registrar isso, mas também preciso dizer isso, já que Volney, o grande Volney disse que ia se mostrar, se amostrar, né? Foi isso? Então eu também vou, porque eu vou contar para vocês. Eu passei faz 3 semanas, Volney, 3 semanas atrás, Ah, que você entrou em contato comigo. isso, 3 semanas isso. atrás, Volney entrou em contato comigo para fazer essa primeira live, tá? E aí eu tive que dizer não, porque meu pai estava doente e nós estávamos internados no hospital, porque eu fiquei com ele, porque em tempos de Covid era uma coisa ou outra. Ou eu me afastava dele sem poder visitá-lo, ou eu me internava com ele. Qual foi a minha opção? Me internar com meu pai, porque eu não ia deixar meu pai sozinho, 84 anos e tal. Então eu tive que dizer não naquele primeiro momento para Volney, que fez esse convite para mim. Nem Foi. E aí não aceito. eu fiquei Vou tão aguardar, não aceito. arrasou, e eu fiquei tão assim chateada, e eu liguei para o meu produtor correndo, Bruno Pardal, querido, um beijo, e falei, Bruno, fala com o Volney, você que sabe toda a situação, explica direitinho para ele, tenta ver um outro momento, porque eu não quero perder isso, quero estar com o Volney, preciso estar nessa live. Então, deu tempo, o pai se recuperou, já está em casa, estamos há 2 semanas em casa, bem, ele está se recuperando super bem. Então eu pude estar aqui. Hoje eu estou super feliz, porque o pai também está super feliz. Então foi um dia lindo e estou aqui agora essa noite com vocês. Feliz da vida, gratidão, Volney, por você ter esperado, ter aceito depois, né? E estamos aqui. Vamos tentar Gratidão fazer sempre. uma noite agradável, né? Uma horinha feliz aqui. Vamos. Gratidão sempre nossa, gratidão de toda a família Quindim, a gente te adora. Eu disse hoje para que o Sam eu tô sem os livros na mão, porque a biblioteca está fechada, né? A biblioteca do Instituto está fechada, eu não posso ir lá e tudo. Então, assim, morrendo de vontade de estar aqui cheio dos livros e falando, mas a gente vai fazer isso. Eu disse, traz os seus livros que a gente vai fazer isso. E aqui, gente, é uma live, assim, reuniu 2 Oxóssi, então vocês já viram que vai dar. Eu quero! Eu quero! Eu E quero! aí, a gente.
É para se divertir, claro, trabalhar, discutir temáticas importantes, mas também é para ser feliz, né, Kilsan? É, Sempre. sempre. Escolheu essa profissão para ser feliz. É isso. E já vou começar. A Celice está aí. Celice, cadê você? Dá um salve aí. Eu vou cantar aquela nossa música, aquela que você me ensinou. Nós fomos. A Celice é uma mediadora maravilhosa que eu amo. E eu entrei num projeto por conta dela, né? Ela me indicou para um projeto de mediação de leitura que estava introduzindo a temática racial no projeto deles, no Brasil todo, em quilombos do Brasil. A Celícia, está aí, que era do Vagalume, né? Vagalume, Da instituição Vagalume. exatamente. E nós fomos para o quilombo, de Flechal. E lá, aquele quilombo foi uma experiência incrível, uma semana lá, com mediadores de leitura do Brasil inteiro, quilombolas, e a gente vendo, de fato, o que era a literatura negra, ou literatura negro-brasileira, afro-brasileira, e depois a gente conversa sobre isso, é, sendo divulgada e espalhada entre quilombolas, entre pessoas negras. E foi algo extremamente maravilhoso da gente perceber a questão da representatividade, da identificação, no primeiro momento, daquelas crianças, daqueles jovens e daqueles adultos negros, com livros, com personagens negros, histórias focadas em suas realidades, foi algo incrível de se perceber. E aí lá eu já começo então, porque teve um momento que eu saí, era um grande quilombo maravilhoso, e nós ficamos no espaço onde havia sido uma senzala. E eu saí daquele espaço muito emocionada, né, no segundo dia de encontro, e eu vejo a Celice com uma roda que tinha quase 100 crianças, a roda mais linda que eu já vi na minha vida. E as crianças ensinavam essa cantiga para a Celice. Eu não guardei na hora a cantiga de tanta emoção. E aí eu pedi, Celice, quando acabou tudo, né? Nós voltamos para São Paulo, grava aquela música, manda para mim. Ela mandou. E aí eu quero começar com essa cantiga que me remete a infâncias negras, a questão negra, que venho falar aqui um pouquinho, as brincadeiras. Celice, para nada, chora mesmo, Tá indo lá Celice! A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá. Como é uma ciranda, se repete, né? Então, vocês repetem aí do lado daí o que eu falar, tá? Vou começar de novo. Tá. A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, iaiá. Vocês, a maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaia. E maré que vem, vocês. E maré que vem. E maré que vai. E maré que vai. A maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, sobe maré, desce maré, sobe maré, desce maré, sobe, sobe maré, desce, desce maré, sobe, sobe maré, desce, desce maré. Mestre Valdenor tá aí também, que eu vi, não sei se ele continua, mas vi que chegou, e é uma cantiga que a gente canta também na capoeira e ao som do berimbau, dos atabaques, etc. Então, aberta a nossa sessão com o lúdico. Aberta a nossa sessão. Com o tsunami, Kilsan, não uma maré, é um tsunami essa mulher. Bora lá! Adoro, essa mulher passa e arrasa, sempre.
Gente, Gratidão. a gente é muito assim, eu e Kyo-san, quando a gente se encontra, então vai ser assim o tempo inteiro, Vai. né, Kyo-san? E ainda eu vou jogar uma bomba aqui que eu estou segurando, mas eu preciso falar também, não adianta. Aí, o Mestre Valdeno, estou aqui. É isso, Mestre, salve! Então, olha só, participei da LER ano passado, né, pessoal? E a LER, o Volney é um dos. Qual é. Como que é o Curadores, curadores, curador? curadores. É um dos curadores da Tônica LER Lessa. que acontece lá no Rio de Janeiro. Só para vocês terem a conclusão da história, eu saí da LER o ano passado, assim, nomeada a musa da LER 2019. Verdade ou mentira, Volney? Verdade verdadeira e já está concorrendo a moça da Lessa a pandemia deixar 2020. Arrasou! Já está convidadíssimo, já está concorrendo. E olha, Pronto. só depende dessa pandemia. Só depende da pandemia. Bora lá, pandemia, vai embora. Saúde é Bora o que a lá, gente vai embora. precisa. Vibrar saúde e muito amor. Isso. Querida, vamos Diga. lá. Bom, a gente não. Queria que você falasse um pouco das suas obras, né? A gente tem vários livros como Omobá, Histórias de Princesas, né, pela editora Masa, que faz um trabalho belíssimo, a Masa, um trabalho na questão da literatura Fantástico. negra, literatura afro-brasileira, africana, que depois a gente vai falar um pouco sobre essas questões. O Mundo do Black Power de Taiobá, né? De Taió, desculpa, pela Peirópolis. O Mar que Banha a Ilha de Goré, também pela Peirópolis. Isso, mostra os livros. Esse é o Mundo Black O Power Mobá, o e Mundo do Black Power, o Mundo o Mar que Banha a Ilha de a Goré isso. E tem e mais um aí, então, o Black Power de Aquim. Vem logo, que a gente vai Aquim! falar, que é novinho, né? Bem novinho, recente, ele vai falar. Recente. Queria que se falasse um pouquinho sobre as suas obras e essa construção das suas obras, no sentido assim, primeiro a gente sabe que tem por trás aí um grande avô, tem por trás também toda uma relação ancestral que se traz dessas obras, de histórias que você ouvia, por exemplo, das princesas, né, que são princesas que existiram e que hoje representadas pelos orixás. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi construir essas obras, né, para a gente entender um pouco mais, para quem ainda não conhece as obras, conhecer um pouquinho. Tá, então vamos lá. É, A minha questão com a literatura que eu tenho produzido, em primeiro lugar, eu preciso fazer uma menção. Eu sou professora há mais de 30 anos, na verdade, né? E como professora, eu celebrei muito quando chegou, ou quando chegaram às minhas mãos, dois livros. Um era o da Sônia Rosa, O Menino Nito, que é de Sim. 94. É 94, Sônia? Me fala, 94 ou 95? Acho que é 94. E o outro, da Heloísa Pires, Histórias da Preta. A emoção que eu Uhum. senti em sala de aula, pegando aqueles livros com personagens negros e negras, representatividade negros e negras, crianças negras enquanto protagonistas das histórias, é, com famílias, dentro de um núcleo familiar. Isso era algo que a gente não tinha na literatura infantil. E isso veio através de obras como da Sônia Rosa e da Heloísa Pires, num primeiro momento, com personagens com autoestima elevada. Hoje, assistindo a live à tarde da Sônia Rosa, pelo Jangada Escola, eu achei a coisa mais fantástica, né? Porque de lembrar que o Menino Nito, ele marca a literatura de uma forma que a gente não costuma falar em relação a isso, por conta até da invisibilidade que escritores e escritoras negros e negras acabam tendo
numa sociedade racista como é a brasileira. Mas o livro de Sônia Rosa, ela traz uma quebra de paradigma de um menino que não pode chorar. Ela traz a questão de um menino negro, num núcleo familiar negro, e ainda de quebra trata a questão de gênero, que para mim é fundamental. Enquanto ativista, eu sou uma militante do movimento negro, do MNU, Movimento Negro Unificado, desde minha juventude, desde menininha. Eu já estava ali no movimento com o pessoal que estão aí também, muitos até hoje, lutando para essa visibilidade de negros e negras. Então, eu preciso dizer o seguinte, que a gente não pode esquecer que a literatura, de uma forma geral, que a gente costuma dizer literatura negra, né, separando essas categorias, não, eu acho ótimo marcar esse território, sim, mas de uma forma geral, em termos de literatura, não se fala do valor da obra de uma Sônia Rosa, que é um marco na literatura brasileira. E a gente precisa nomear e precisa afirmar e dizer isso com todas as palavras, com todas as letras. Porque Nito é um menino negro dentro de uma família que tem, né, um núcleo familiar que tem pai, que tem mãe, e um menino ainda que chora e que ele precisa aprender a desachorar. Então, isso para mim é algo que a literatura brasileira deve, em termos de reconhecimento, e autores não negros devem sim para a Sônia Rosa, que trouxe esse livro, essa história como um marco. E, por outro lado, nós temos uma Heloísa Pires que conseguiu ser editora do Selo Negro, não é? E a Elo trazendo Histórias da Preta com um livro extremamente elaborado, maravilhoso, com um encarte transparente, com o mapa do continente africano, algo que eu nunca tinha visto em termos de valorização da estética de um livro focado em personagens negros e negras. Então, eu acho que é disso que a gente precisa falar, né? Negros e negras na literatura brasileira têm rompido com padrões, ainda que não sejamos valorizados, né? Porque eu entendo que há uma desvalorização para cima da gente que não condiz com as quebras de paradigmas gigantescas que nós temos promovido para a literatura brasileira. Então, é nesse dedo da ferida, na ferida que eu quero tocar e que eu toco sempre que eu posso, de lembrar dessa contribuição que, se autores não negros não se lembram disso, não reconhecem ou não valorizam isso, eu não quero saber de outros autores negros ou não, ou negros ou negras. Eu quero saber de mim, porque isso eu vou pontuar e vou martelar até o fim dos meus dias, porque basta olhar as trajetórias de muitos autores e autoras negras que estão aí. Então, isso é preciso dizer. Maza, Maria Mazzarello, Maza, né, com a editora dela, uma editora de porte pequeno, uma editora que está aí resistindo há mais de 30 anos e que tem produzido conteúdos focados na literatura negra, né, de uma forma geral. Então, veio o Omobá, que o ano passado completou 10 anos, e em 2018, né, a gente pensando na festa em 2019, para comemorar os 10 anos desse livro, ele sofre uma violência por parte de fundamentalistas, né, que quando este livro foi aceito numa rede de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, passando por um processo de meses, de elaboração junto com os profissionais da educação, de reuniões, eram vários livros selecionados. Então, qual será que vai ser o paradidático, o livro de literatura que a gente vai trabalhar as questões de gênero e tal, na rede SESI de Volta Redonda?
no final desse processo todo foi o Mobá que ganhou. E aí ele sofre um ataque fundamentalista de pais de uma das unidades do SESI, de Volta Redonda, né, dizendo que esse tipo de livro não poderia fazer parte da escola onde os filhos dele ou deles estudavam, né? E isso criou uma situação extremamente de oposição, né? Os grupos que defendiam, o grupo que defendia esse livro lá e grupos que não defendiam esse livro, indo até a porta do jornal O Dia, e foi uma coisa assim incrível. O jornalista ligava para mim que o Sam tem um grupo enorme de pessoas aqui, parece que está um território de guerra, e acabou virando algo nesse sentido, né? Bom, eu me choquei quando soube da história, principalmente porque é um livro que estava com 9 anos de existência, e as pessoas se comunicam muito comigo. Eu tenho cartas, eu tenho e-mails, eu tenho tudo assim, documentos, para mim são documentos para inúmeras teses, livre docência e etc, em cima dessas cartas que pais, mães, madrinhas, padrinhos falam de processos de construção de identidade positiva, de se olhar, das crianças se olharem e dizerem, eu sou Oxum, eu sou Iemanjá, eu pareço com ela. Isso é representatividade, isso é algo fantástico, não é? Então, isso me doeu por saber a quantidade de pessoas que têm se beneficiado com esse livro. Então, é um livro que eu quero muito bem, porque além de ser livro das minhas ancestrais, né? E um livro que mesmo por parte de alguns intelectuais negros, quando o bicho pegou em relação a ele, eu ouvi de muitos intelectuais negros falando assim para mim, Kilson, também você fica querendo defender, escrever sobre orixá, isso sempre foi polêmico. Então, são coisas que para mim não tem cabimento, porque eu me constituí enquanto mulher negra, enquanto uma jovem negra, né, que passei a gostar de mim, a me valorizar a partir dessas rainhas que no Brasil são conhecidas como orixás e que no continente africano, na Nigéria, por exemplo, que elas são de lá, elas realmente existiram, são ancestrais, têm as suas moradas ainda preservadas, os espaços onde elas se transformaram em natureza estão preservados, estão ali. Então, são minhas ancestrais. Então, para mim, foi uma ofensa pessoal mesmo. Mas depois eu relaxei, porque só serviu para sair mais 2 edições do livro, que já estava assim meio que indo devagarzinho nas vendas, e aí ele reacendeu e voltou com toda a energia aí. Então, é isso. E que, se você me permite, né, hoje em dia até, inclusive, assim, se der uma polêmica, se censurar, até em relação a vendas é melhor. Mas eu queria falar sobre essa questão da mitologia mesmo, né, que o livro traz, dessas rainhas, mas, né, porque no Brasil, as escolas podem estudar qualquer mitologia, seja a grega, principalmente, né, a mitologia europeia, a grega que não tem nada a ver conosco, né, mas não pode trabalhar a mitologia indígena, a mitologia afro. Então, assim, isso é muito dolorido mesmo. Isso é um atraso estrutural na educação, no nosso conhecimento como população, no nosso conhecimento como identidade, e que não é que a gente não possa, que legal que tem a mitologia nórdica, a mitologia grega, mas a gente tem muita da nossa mitologia, das nossas divindades, né, e que precisa ser conhecida, precisa ser estudada, né? Então isso realmente depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas queria pontuar, né? Cada um desses ancestrais, ele acaba sendo um corpo filosófico, né? A gente pode estudar as filosofias, ou o que se chama de filosofia africana, por
cada corpo desse ou dessa ancestral, desses ancestrais, né? A Iemanjá, a gente pode pensar e olhar e pensar na filosofia Iemanjá, na filosofia Oxum, na filosofia Oxóssi, que nós somos, né? O Kearô, somos filhos. Então, os ensinamentos que eles trazem, que eles nos trazem, são ensinamentos que, para mim, são fundamentais para a reconstrução do país. Enquanto o país não der conta de considerar outros saberes e outros conhecimentos, outras filosofias, como os povos indígenas têm trazido secularmente, como negros e negras descendentes de africanos têm mantido todas essas tradições vivas em nosso país, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir algo verdadeiro com esse país, porque o nosso país ele está tão quebrado em termos de tudo, né? De dignidade, em termos de honestidade, em termos de valores pessoais próprios, que para mim só uma filosofia, a filosofia africana talvez traria algum respiro para a gente. Por exemplo, se a gente perceber como que o corpo é retratado e considerado dentro da tradição africana, e especificamente da Nigéria, que é onde eu entendo um pouco mais dentro da nação de Queto, eu diria que só essa mudança de paradigma, de entender o corpo enquanto templo, e que o sagrado não está fora de nós, o sagrado está em nós, e que por isso a gente precisa cuidar bem desse corpo que a gente tem, e eu não digo cuidar em termos de graça, beleza, tão somente, mas é cuidar desse corpo, porque quando eu cuido de dentro, a verdade de dentro aparece fora. Então, isso é fundamental. E se eu entendo que o sagrado está dentro de mim, é uma outra relação que eu terei com o meu corpo, com o tempo que eu vou dispensar a ele, para ele descansar. Ou para ele se envolver nas tensões da vida, porque essas tensões fazem parte da vida da gente, mas como que a gente vai lidar com cada uma delas? Então, é uma relação diferente. O corpo é o meu templo, o sagrado não está fora dele, o sagrado está em mim. Então, é preciso haver um mergulho para dar conta de compreender esse sagrado e fazer com que essa luz transborde esse invólucro, que é esse corpo, que é o nosso templo. Então, para mim, só essa mudança de paradigma, de compreensão de um corpo dentro de uma filosofia africana já traria enormes contribuições para a educação brasileira, não só para a educação brasileira, para a vida de forma geral, né? Corpo, uma filosofia do corpo, compreender o corpo enquanto templo, enquanto sagrado. Então, para mim, isso é fundamental. E que você traz isso tão bem, inclusive na obra o Mundo Black Power de Tayó, né, dessa valorização do cabelo, dessa questão da pessoa se identificar e dizer, não, eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou assim, isso é meu, isso é maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Falo sim. Gosto muito de uma passagem que eu trago nesse livro, que Tayó vai para a escola, né? Tayózinha vai para a escola e lá ela recebe a violência das crianças, né? Então as crianças falam que o cabelo dela é ruim, né? E aí ela responde: o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, dor de cotovelo, dor de cotovelo. Por que não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso? Isso para mim é fundamental. E aí eu entro num campo que é uma marca em tudo aquilo que eu produzo. O que eu tenho produzido, o que eu tenho no mercado,
está longe de ser aquilo que eu tenho guardado em minhas gavetas e meus cadernos em minha casa, né? Eu tenho só 4 livros publicados, só 4 livros. E a minha forma de produção, ela é muito intensa. Eu escrevo demais. Eu sou uma pessoa que eu durmo mais ou menos 4, 3 horas por noite. E eu produzo muito. Eu crio muito, mas eu me coloco a serviço da minha ancestralidade. Quando a minha ancestralidade fala, tira aquele, é aquele que eu vou tirar. E aí eu entendo por que que cada obra é tão certeira. Ela é tão certeira, porque não vem da minha cabeça, tipo, preciso publicar agora, sei lá, tantos livros, e aí eu tiro e vou mandando. Não, eu tiro aquilo que tem que ser tirado, o que é indicado pela ancestralidade. A ancestralidade marca e pauta a minha vida. Eu não posso deixar de falar isso também, né? Então, uma marca que aparece em todos esses meus livros é exatamente, nas histórias, né, que eu construo, é exatamente algo no sentido de que passa pela experiência do meu corpo, eu sei o que é ser negro, eu sei o que é ser criança negra. Desde os meus 12 anos eu dou aula, com 12 anos eu dava aula de baby class, de balé clássico, porque eu venho do balé clássico. Então, balé clássico, depois com 14 anos contemporâneo, com 12 já o jazz também, com 17 dança afro, e é onde eu estou até hoje nas danças afro-brasileiras, mas não me furto do contemporâneo, nada disso. Eu sou plural, adoro dança, adoro música, adoro tudo isso. Então, com 12 anos eu lecionava. Então, sempre trazendo essa marca, essa questão racial, atenta a tudo isso, porque muito cedo eu fui para o movimento negro também. Então, uma marca é essa, é trazer o conflito racial que existe no país, é trazer esse conflito e, em cada história, dar essa solução, uma possibilidade, um caminho de resposta para a criança. Eu entendo a literatura como uma ferramenta de fortalecimento das identidades negras, né? Agora, se eu tenho uma literatura que favorece as histórias ocidentais, né, as histórias com personagens brancos, europeus, eu estou destruindo a possibilidade de construção de uma autoestima por parte das crianças negras. Então, é essa medida que educadores e educadoras, de forma geral, precisa ter, né? Taió, ela traz essa questão, e ela traz um problema e ela traz uma solução, mas traz uma solução com uma menina revolucionária também, porque Taió, ela sempre se soube linda, ela se soube linda, ela simplesmente, ela se sabe linda, ela se conhece, ela sabe a história dela. E ela sabe através de quem? Porque ela se vê através do olhar da mãe. Uma mãe que se ama, que se valoriza, que está centrada na sua negritude. E a Tayo é igual. Então, ela não tem grandes questões com a questão racial. Ela fica pensativa depois de uma postura das colegas de classe, que é exatamente onde acontecem os conflitos entre crianças brancas e não brancas, negras e não negras, não é? No espaço escolar. Então, Taió tá aqui. E eu amo essa história e eu acho tão bacana também porque ela traz isso que é tão importante a gente também entender, né, que a gente que está trabalhando com o universo infantil, com o mundo infantil, criança também é perversa, né? A perversidade é do humano, né? A gente não pode tirar isso, né? Então a gente tem que lembrar que às vezes a gente quer passar a mão ou acha que a criança não é a criança esse ser puro. Dizer, não, a criança tem também essa perversidade, né? Isso, eu acho isso tão importante a gente também, porque não é só o adulto, porque às vezes quando a gente fala do racismo, esse racismo estrutural, a gente fica jogando mais pro adulto, né? E eu acho que não, e eu acho essa história assim uma das minhas preferidas, né, em relação à literatura. Arrasou.
Gratidão, gosto Fale mais, muito dela. fale mais então agora do mar. Ai, o mar é o meu texto preferido. Eu amo essa história, o mar que banha a Ilha de Goré. Eu escrevi no Senegal. Eu comecei a escrever na Ilha de Goré mesmo. Em 2015, eu fui para lá com uma delegação brasileira para a FESMA, né, o Festival Mundial de Artes Negras, e foi algo maravilhoso. E, por exemplo, eu cheguei com muita emoção quando eu desci da embarcação, né? Saindo de Dakar e chegando à Ilha de Goré. E lá, já na embarcação, me veio essa primeira frase: serenou o mar, de verde jade, serenou o mar. Lânguidos, os raios do sol repousam suas línguas candentes no corpo mar fresco e sereno, lambendo-o como fazem as felinas ao banhar com amor suas crias. É um texto que a Érica Balbino, essa semana, ela lançou um vídeo que ela leu um trechinho, né? Daniel Munduruku leu toda essa primeira parte num vídeo que eu acho lindo ele lendo essa primeira parte aqui do livro. E a Érica ela narra um trecho do Baobá, que eu vou trazer aqui. O baobá aqui, o baobá é uma árvore sagrada, né? Também, além dela ser uma árvore que ela pode viver até 5.000 anos, ela é uma árvore sagrada. E olha só, baobá é o nome desta árvore, sinônimo de tradição e renovação. Seu tronco liga a terra ao céu. Assim, os seres que vivem lá em cima podem vir à terra e depois retornar ao céu pelo mesmo tronco, ou, se desejarem, podem também morar na árvore. Mucua é o nome do seu fruto, e esse tronco largo é um reservatório de água fresca. Sua flor carrega o mistério da própria árvore, porque ela desabrocha branca de um botão verde, depois fica creme, marrom e, por fim, violeta. A flor do baobá sente a brevidade da existência, porque vive por 24 horas. Depois, morre. Mas que triste sina, declara a menina. Não se entristeça, diz Late. Tudo nesta vida dura o tempo exato e, no caso do baobá, ele vive quase para sempre. Dizem que até 5.000 anos. E isso tudo para proteger e servir de morada à sua flor. Eu acho que falta isso para a gente, inclusive na literatura brasileira, né? A gente servir de morada às flores, porque eu só entendo uma literatura que consegue dar conta da diversidade do nosso país e de fazer cada ser se sentir precioso e preciosa. Portanto, se, para mim, as crianças negras tinham pouca representatividade em termos de conflitos étnicos e como solucioná-los, eu entendo que a literatura que eu tenho produzido e que eu entendo que é uma literatura que eu chamo de literatura negro-brasileira do encantamento, porque as crianças negras precisam se encantar ou se reencantarem para os seus próprios corpos, para a sua autoestima, porque a criança negra conhece o racismo desde a mais tenra idade. Eu acho que autores e autoras estariam dando uma contribuição ímpar para a educação brasileira. Então, eu me coloco assim, enquanto escritora, eu me coloco à disposição, eu sirvo de morada às flores que são as infâncias. E para mim, dentro da cultura iorubá,
as infâncias, ela não está ligada à faixa etária de, sei lá, de bebê até os seus 8, 9, 10 anos, 12 anos, a puberdade. Não tem isso. Nós carregamos a nossa infância até a morte, com 100, 120 anos de idade, né? A infância, ela está com a gente o tempo todo. Por isso, há uma diferença tremenda conceitual em termos de narração de história, que também sou uma narradora de história. Jamais alguém irá me ver contar uma história começando por era uma vez, porque nunca era uma vez. As coisas todas do passado, elas se fazem presentes, elas estão aqui comigo. Cada situação que eu vivi, elas estão comigo. Então nunca foi, nunca deixou de ser e nunca deixará. Então não era uma vez. Há uma continuidade das coisas que a gente ou resolve bem ou não, mas não deixam de estar dentro da gente, com a gente. Elas estão com a gente, por melhores resolvidas que as questões tenham sido, né? Então, essa para mim é filosófico mesmo, você entendeu? E eu acho que o povo ganharia muito de entender, de ouvir um pouquinho mais os escritores negros, porque nós temos muita contribuição para dar para esse país, inclusive na reconstrução pós-Covid, pós-governos autoritários, tudo isso, tá? E tenho dito. E tem dito, né, que o Sam não é uma árvore brasileira, mas você é o nosso baobá brasileiro. Ai, que responsabilidade, gratidão. Conte para nós um pouco desse último, recém-lançado livro. Então, ele saiu, olha, gente, ele saiu, né? Saiu, está por aí, zanzando um pouquinho, mas ele não foi lançado, ele será lançado. E nós faremos um pré. A semana que for, né? Ia ser lançado na semana que o Sandy Oliveira, que seria de 24 a 27 de março. E aí, pandemia, não foi possível. E nós faremos um pré-lançamento em maio, né, online. Então, aguardem notícias que nós colocaremos, divulgaremos a data. Esse livro, ele é muito querido, porque eu tenho essa história de 7 para 8 anos, né, guardada, porque eu esperava um homem negro escrever sobre essa história, que é a questão do cabelo do menino negro. O menino negro, a menina negra está sempre exposta e discutindo as questões do cabelo crespo, dos blacks, dos impedimentos de professoras de usar os seus cabelos crespos, etc. Os meninos, ao longo da história, anularam essa discussão. Por quê? Porque passou muito tempo, os meninos passaram raspando o cabelo ou usando boné. Então, uma questão que não aparecia. Eu fui passar uma temporada num lugarzinho de Minas Gerais, um lugar bem pequenininho, para frente de Diamantina, e lá eu encontrei um menino que passava por um conflito, que era o conflito do cabelo, com o cabelo dele, né? Não se gostava, e porque os colegas de classe zoavam com o cabelo dele, e aquelas coisas que a gente já sabe, cabelo duro, ruim, etc, etc, etc. E ele cobria esse cabelo com o boné dele. Então, ele vivia com o cabelo xoxado, com o boné. E a partir daí, eu falei, eu vou escrever uma história para esse menino, para ele superar essas questões. E aí, tá aqui. Guardei, escrevi, guardei. Participei de um edital com ele, de curta-metragem, porque meu sonho é transformar aqui em curta-metragem. E ele ficou entre os 10, mas depois eles acharam que o valor, o pessoal que eu me juntei do cinema, foi um valor exorbitante, até para mim, eu me choquei com aquilo, e ele não foi aceito realmente por conta do valor, ok? Então, tá aqui. Em algum momento vai sair esse curta-metragem do Akin. E o Akin tem um prefácio, tem uma orelha, na verdade, de uma pessoa que eu amo, uma irmã querida, que é a Penélope Martins. Penélope fez a orelha, uma orelha que é assim maravilhosa.
assim, de um lugar de amor que a gente sente uma pela outra, e eu não poderia deixar de citar. E tem um prefácio de um amigo querido, maravilhoso, que é o Emicida, que fez esse prefácio no lugar também de muito amor, de muito carinho, de muita, vamos dizer assim, como que eu vou dizer? Identificação, porque ele foi esse menino aqui no processo de se descobrir, de se descobrir bonito, com o cabelo bonito, e de se valorizar e se reconhecer. E aqui o grande propulsor da história, que está junto com o protagonista, que é o Akin, é esse avô aqui, ó, que ele aparece, né, na ilustração de Rodrigo Andrade, que eu não posso esquecer de falar dele, porque Rodrigo foi fantástico, foi maravilhoso nesse processo todo de elaboração dessas ilustrações. E, e esse avô que representa a ancestralidade, né? Uma ancestralidade que nos levanta, que nos coloca para frente, que mostra, que nos ensina tantos valores. É um livro da editora de cultura. Helena, querida, grande beijo para você, tá? Que recebeu a história do Akin e rapidamente mobilizou, porque o processo foi muito rápido. A Penélope fez a mediação. Helena disse que queria tanto conhecer aqui o Sam, queria tanto aqui o Sam com o livro nessa editora. Aí a Penélope falou: peraí, que eu vou falar já com ela. Pegou o zap, mandou um recadinho e foi. E aí, pronto, acho que de setembro a outubro do ano passado, tá esse livro aqui em março já pronto, todo maravilhoso, né? Então, eu só tenho a agradecer a editora de cultura, Miriam, querida, um beijo, Miriam Palha, gratidão por todo o carinho, por todo o trabalho desse copy que você fez com esse material. E é isso aí, pessoal, aguardem, vem logo aqui, vem logo! E logo aqui. E falando em vem logo, a gente sabe que você tá. Eu vi que a Mel Brits entrou aqui, A né, na Mel! Companhia das Letras. E Salve, aí Mel! tá aí com novidades Companhia das Letras, né? Nossa, com Companhia das Letras eu estou cheinha de novidades, e são várias, coisa boa. Estamos trabalhando aí também, né? Eu assinei um contrato com a Companhia das Letras, estou super feliz. É um material que ainda a gente não tem nome ainda, né? Mas é a partir das tirinhas da Taió. Eu acabo falando que é o mundo de Taió, porque em algum momento o meu sonho era ter uma empresa chamada Mundo de Taió, mas não é isso. Então, nós ainda vamos fazer uma minuta para colocar o título nesse material, que não tem, mas é focado em direitos humanos e os ensinamentos de Taió dentro da questão racial. Né, esse primeiro lançamento com a Companhia das Letras. E foi um evento, esse momento da assinatura, eu preciso dizer que foi algo tão maravilhoso, tão fantástico, né? Porque, de repente, eu estava lá na Companhia das Letras, numa mesa com 10 profissionais, duas pessoas da minha produção, fotógrafo da minha produção, e foi a coisa mais linda aquela reunião, onde discutimos ilustração, que eu quis manter a ilustradora, que é a Amora Moreira, lá do Rio de Janeiro, das tirinhas, né? Então, a Mora continua nesse material que vai chegar aí, e eu estou assim, nós estamos assim, preparando o lançamento online de Akin e junto preparando todas as indicações que a equipe da Companhia das Letras fizeram, né, para ajeitar direitinho as histórias que Taió conta nesse novo lançamento que talvez fique para o segundo semestre, algo nesse sentido. Então, eu estou muito feliz com tudo isso, porque é a possibilidade de uma forma de escrever e de enfrentamento que eu tenho, talvez pela experiência mesmo de
ter vivido e de viver situações extremamente complexas em relação à temática racial, né? E fora a experiência de professora de 30 anos observando crianças, né? É, que eu consigo dar conta de falar de uma forma muito direta, mas com encantamento para essas crianças, entendendo que são ferramentas necessárias que estão presentes nos livros. Basta lê-los com muita atenção, muito cuidado, muito carinho, que as soluções, as possibilidades de respostas, elas estão todas ali. Então, é isso. Não tenho dúvida. Além de suas obras serem tão fundamentais, ótimo, você é uma grande escritora, você passou por editoras aí que tem um cuidado grande, né? A Masa, Peirópolis, o cuidado que a Peirópolis teve com a Taió, eu tenho que dizer também, foi fantástico, Masa, eu não posso reclamar de editora alguma, porque essas editoras receberam os meus livros com um carinho, um respeito gigantesco, e eu preciso pontuar isso, né? Porque, afinal de contas, não se trata de uma obra de obras falando simplesmente de, sei lá, trabalhando vogais, trabalhando bichinhos, são obras que focam em fortalecimento identitário de crianças negras e que focam em ancestralidade, que focam em assuntos que as pessoas não estão muito acostumadas com isso, né? Não aceitam bem, têm medo de não vender enquanto editoras e editores, não é? E essas editoras, elas abraçaram essas minhas histórias de uma forma muito respeitosa e acreditando nessa possibilidade de mercado, né? Eu não vejo mercado, mas editora vê o mercado, então também é importante pontuar isso. E o trabalho tão importante, né? Porque a gente estava falando assim, desde a discriminação, da falta de autores, essas questões todas que o mercado tem, né? Em relação à literatura negra. E aí a gente estava. Se tem uma boa editora que faz um bom trabalho editorial, isso ajuda muito, inclusive para o livro alcançar o seu objetivo. E aí a gente precisa dizer, além de todas essas, assim, eu sou fã da Palas, também tem muitas editoras que fazem um trabalho belíssimo. E queria dar uma pimentada agora, antes da gente acabar, porque a gente falou muito desse papel da representatividade. Eu sou uma pessoa que, assim, me considero afortunado, porque sou leitor, você falou da Sônia Rosa, na qual eu tenho um carinho enorme. Sônia fez e faz um trabalho, além de escritora, como professora, no Rio de Janeiro, que mudou a questão da leitura, com, né, da visão da literatura negra no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, mas assim, principalmente dali, onde ela circula bastante. Sou um afortunado de ter conhecido e ter convivido com João Rufino dos Santos, né, Ney Lopes, tem tantos autores que é óbvio que eu vou esquecer um monte, mas assim, eu sou um leitor assíduo de Milton Santos, Meu professor então, assim, muitos, eterno. então, assim, muitos, né, Porto Emicida, Lázaro Ramos, todos esses que você, inclusive, citou. Mas eu queria falar uma coisa sobre esse espaço de representatividade do qual a gente luta tanto para que tenha, e a gente tem uma instituição, eu estive lá no Ministério da Cultura, muito próximo, fiquei muito próximo do que tinha a ver com a leitura, e todas as coisas que tinham a ver com a leitura, da instituição Palmares, né, uma instituição que já teve o próprio João Rufino dos Santos como presidente. E eu queria te perguntar como é que você vê esse contexto, esse momento em que essas instituições, que seriam instituições básicas, estruturantes, para brigar contra o racismo estruturante, né, esse racismo social do nosso país, como a Fundação Palmares, que hoje tem, né, à frente, teve o Sérgio Nascimento de Camargo, que diz que, palavras dele, né, que o racismo que não existiu, né, relativo à escravidão, né, e o racismo no Brasil, diz que o racismo não existiu, existiu só nos Estados Unidos. Ele diz desta forma, né,
A negrada daqui reclama porque é um imbecil e desinformado pela esquerda. Como é que se vê esse espaço tão nobre, tão fundamental, como uma instituição que deveria estar nos ajudando, está ocupado hoje, dessa maneira, né? Essas instituições. Qual é o seu olhar sobre isso? Meu olhar é que essa instituição não é a única, né? Nós estamos, mediante atual governo, né, por onde nós estamos olhando, nós estamos vendo tragédias. Eu diria e olharia por um outro ângulo. Eu diria o seguinte: tudo isso que nós estamos passando e vendo acontecer nas instituições de forma geral, estão nos preparando para lutar de uma outra forma. Eu estou, assim, fazendo minha lição de casa. Eu estou afiadíssima. Quem me conhece sabe que eu sou estrategista até o último fio do meu cabelo, né? Então, eu penso o seguinte, tá tudo, assim, ruim demais, ok? Não quero falar especificamente de um ou de outro, ok? Pontuar que a produção de muitos autores negros aí, Elô, eu, Sônia Rosa, Oswaldo Faustino, Tom Farias, são obras para nos fortalecer, né? Tom Farias vem com biografias, né, de personalidades negras incríveis que nos mostram caminhos. A gente tem pouco hábito de ler biografias, né? Mas quando a gente olha e vai entendendo trajetórias de negros do século XVIII, negros do século XIX, negros do século XX, negros do século XXI, a gente vai conseguindo nos fortalecer em termos de luta. Então, eu prefiro olhar nesse sentido. Tá tudo ruim, mas é um período que a gente está precisando e tendo tempo para nos reinventar. Então, eu estou me reinventando, eu estou afiando todas as minhas lanças, né? Então, nós estamos tendo que pensar outras formas, outras estratégias para lançar um livro, por exemplo, online. Outras estratégias de nos mobilizar, né, contra qualquer mal que esteja acontecendo por aí. Hashtag fique em casa. Nós estamos tendo oportunidades para tudo isso, não é? Então, eu estou tendo oportunidade para pensar assim e estruturar que tipo de política, que tipo de governo, qual plano de governo ideal. Eu tenho um plano de governo construído, no papel, inclusive, um plano de governo. Chegou aí um prefeito assim, peraí, eu tenho um plano de governo aqui? Dá uma olhadinha no meu plano de governo. Eu brinco com essas coisas, sabe? Mas são brincadeiras sérias. Então, o meu tempo, eu entendo, bom, eu sou do candomblé. Então, portanto, isso para mim, esse isolamento que as pessoas falam, isso não está sendo tortura nenhuma, tá? Porque eu estou acostumada com a reclusão. Então, nós do candomblé ficamos reclusos. E ficamos reclusos um mês e houve tempos que ficavam um ano reclusos, né? Eu fiquei na minha última função 3 meses reclusa. Então, só comendo natural, só deixando a pele linda, me fortalecendo, contato com os ancestrais, mitos, histórias sendo narradas para mim o tempo todo, comidinha na mão, arrozinho básico, um franguinho básico, comidas todas claras, purificando esse corpo, muita água. É o que eu estou fazendo, eu estou entendendo essa nossa parada como reclusão. E eu estou mais em contato comigo, com a minha ancestralidade, com tudo aquilo que de altruísmo que possa existir por aí. O Instagram está dizendo que 15 segundos para você dar tchau, gente. Tchau, pessoal. Amado, gratidão por esse convite. Foi tão lindo, eu adoro bater papo contigo.
bem. Beijo para você. Que o Sam beijo.